Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós temos mais alguns exercícios resolvidos sobre o tema eletromagnetismo, mais especificamente indução magnética. Uma breve revisão sobre o tema campos gerados por fios elétricos quando eles são percorridos por correntes. Então aqui, um fio percorrido por uma corrente elétrica, ele gera ao seu redor um campo magnético. Este campo magnético gerado, ele é circular e o fio é o eixo central deste campo magnético. Então aqui a gente tem um desenho desse tema. Eu tenho aqui o meu fio, ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, de baixo para cima, e aqui estão as linhas de campo magnético que são geradas. Elas são aqui circulares e o eixo, destes círculos aqui é o próprio fio por onde está circulando esta corrente elétrica. O módulo, ou seja, o valor, a intensidade deste campo magnético, ele é determinado em um certo ponto aqui pela seguinte fórmula. B, que é a intensidade do campo magnético, é igual a μ vezes I dividido por 2πr. E vamos ver quem é quem aqui. B, a gente já sabe, é o campo magnético. I também é fácil. É a corrente que está percorrendo o nosso fio elétrico. μ é o conceito novo aqui, ele é denominado, é uma constante, ele é chamado de permeabilidade magnética do determinado meio. Então aqui, se esse fio estiver no vácuo, é a permeabilidade magnética do vácuo. Se este campo aqui está sendo gerado num bloco metálico, é a permeabilidade magnética da substância metálica. Pode ser ferro, cobre ou qualquer outra. E assim por diante. E R é a distância do fio até o ponto do campo magnético. Então é esta distância aqui do fio até um determinado ponto. Se você observar direitinho aqui nessa forma, você vai ver que quanto maior a distância, menor a intensidade do campo magnético. Porque eu vou dividindo por R. Então quando o campo magnético aqui bem próximo do fio tem uma intensidade bastante alta, à medida que eu me afasto do fio, este campo vai diminuindo a sua intensidade. E agora, para que a gente saiba exatamente qual é esse campo gerado, falta dizer qual é a direção dele, ou seja, como é que está aqui a orientação dos vetores indução magnética, ou seja, o vetor B aqui. E como que eu faço isso? Eu pego a minha mão direita, eu aponto o meu dedão no mesmo sentido e direção da corrente e fecho a minha mão como se eu quisesse abraçar ou agarrar esse fio aqui. Na hora que eu vou agarrar esse fio, você pode observar o movimento dos meus dedos aqui indicam a direção do campo magnético das linhas de campo. Então na hora que eu vou fechar a minha mão aqui, elas vão fazer meus dedos, a ponta dos meus dedos faz este movimento aqui, no caso, aqui sentido anti-horário, contrário ao dos ponteiros do relógio. Se eu estiver olhando aqui de cima, você vai observar aqui a corrente aqui, marcada por um pontinho saindo aqui do papel ou da tela do seu computador, e este é o sentido das linhas de campo que vão indicar a posicionamento dos vetores B, indução magnética. Aqui, representando aqui novamente, o meu dedão apontado no sentido da corrente, eu fecho os meus dedos e aqui eu tenho a corrente, o fio aqui, a corrente saindo dele, e aqui eu tenho as minhas linhas, e a gente já viu, e agora vou marcar 3 pontos aqui, ponto 1, 2 e 3, vou apontar o meu dedão aqui para mim, como se ele tivesse meu dedão saindo da tela do computador, e você vai ver que os seus dedos, na hora de fechar a mão para agarrar esse fio aqui no centro, eles vão fazer este sentido aqui, o sentido anti-horário.
Então, na hora que eu estou percorrendo esse círculo aqui, ou essa linha de campo magnético no sentido anti-horário, na hora que eu passo por este ponto, qual é a minha direção aqui? A minha direção aqui, né, o meu sentido é aqui de cima para baixo. Então, este aqui é o meu vetor B, indução magnética, que representa o campo magnético neste ponto. Lembre-se, não existe vetor curvo. Os vetores são sempre retas. Neste ponto aqui, ó, se eu estiver andando aqui em cima desta linha, na hora que eu estou neste ponto, eu estou indo para este sentido. Estou indo aqui da esquerda para a direita. Então, este aqui é o vetor B neste ponto. E neste último ponto aqui que eu representei, eu estou indo para onde? Estou indo para cá. Ou seja, o meu vetor indução magnética está apontado aqui, ó, inclinado para cima. E o módulo dele, a gente já viu no slide anterior, é B igual a μ, que é a permeabilidade magnética do meio, vezes I, dividido por 2πr. Quanto mais próximo eu estiver aqui do centro, maior será o meu módulo do campo magnético. Quanto mais distante eu me afasto, quanto mais distante eu estou do meu fio, menor o valor do campo magnético B. Aqui eu já vi, é o exemplo anterior, quando a corrente está aqui saindo perpendicularmente, né, da tela do meu computador. E agora nós vamos fazer o caso contrário, quando a corrente está entrando no plano do computador. Então você aponta o seu dedão para a tela do computador e tenta fechar os seus dedos. Na hora que você vai fechar os seus dedos, você vai ver que o movimento da ponta dos seus dedos vai aqui no sentido horário. Então aqui mais uma vez, quando eu passo aqui por esses pontos, para onde está apontado o vetor B, aqui ele está apontado para cima. Na hora que eu passo por este outro ponto aqui, ele vai estar apontado aqui inclinado, e aqui mais uma vez neste ponto inferior aqui, para onde ele está apontado aqui da direita para a esquerda. Então estes aqui são os vetores indução magnética que representam estas linhas de campo, que são os campos magnéticos gerados por esses fios aqui representados. Um aqui onde a corrente sai do papel, e aqui um onde a corrente entra no papel ou na tela do seu computador. Então vamos ao exercício número 1 aqui. Suponha que eu tenho um fio e esse fio é percorrido por uma corrente de intensidade igual a 5 amperes. Determine o campo magnético em um ponto situado a 2 centímetros desse fio e considere que o fio está no vácuo. E aí eu tenho, né, a permeabilidade magnética do vácuo é dada pelo seguinte valor: 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Então, quais são os nossos dados? I igual a 5 amperes. Raio igual a 2 centímetros, ou seja, 2 vezes 10 a menos 2 metro. Mi igual a 4π, 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. E o que nós sabemos? Nós sabemos que o módulo do campo magnético é μ vezes I, dividido por 2πr. Então agora nossa equação ficou bem simples. μ é igual a 4π vezes 10 a menos 7, I igual a 5, dividido por 2π vezes 2 vezes 10 a menos 2, que é o R. 2π eu simplifico com 4π. Isto aqui fica 5 vezes 10 a menos 5. 5 vezes 10 a menos 5 o quê? 5 vezes 10 a menos 5. Tesla, que é a nossa unidade de campo magnético. Exercício número 2. Eu tenho aqui algumas figuras, representadas aqui abaixo, que são arranjos de fios longos. Vamos ver essas figuras. Aqui estão essas figuras, eu tenho 4 arranjos aqui, de fios longos, retilíneos e paralelos, e eles são percorridos por correntes de mesma intensidade. Os fios estão orientados perpendicularmente ao plano da página e dispostos segundo os vértices de um quadrado. Então aqui eu tenho um quadrado, então aqui estão os vértices e aqui estão os fios. A única diferença entre os arranjos está no sentido das correntes.
os fios são percorridos por correntes que entram ou saem do plano da página. O campo magnético no centro do quadrado é nulo em quais arranjos? Então ele pergunta aqui, no centro do quadrado, em quais desses arranjos o campo magnético será nulo? E aí ele dá essas seguintes opções: 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E. Então vamos lá, vamos pegar e lembrar, né? Eu tenho aqui, quando a corrente está saindo, eu vou apontar o meu dedão no sentido da corrente. Então aqui eu estou apontando o meu dedão para mim. Vou tentar fechar a minha mão. E neste caso, os vetores campo magnético, eles aparecem desta forma. Porque as linhas de campo magnético estão neste sentido, que é o sentido que eu fecho a minha mão. E aqui, em cada ponto, eles aparecem nestes sentidos. Então vamos aqui ao primeiro arranjo. Vou pegar um primeiro ponto e eu estou interessado aqui no centro do quadrado. Aqui eu mostrei 3 pontos, mas aqui me interessa só um ponto, é o centro do quadrado. Então vou pegar este primeiro, dedão saindo, para onde que está apontando esse vetor aqui. Ele é circular neste sentido, que é o sentido do fechamento dos meus dedos. E neste ponto ele aparece para cá. Então aqui este é o vetor campo magnético gerado por este fio. Neste outro fio aqui, eu tenho aqui o mesmo sentido, também no sentido anti-horário, e na hora que eu passo neste ponto aqui, para onde que está apontando o vetor, ele está apontando neste sentido. Então aqui eu já calculei para este e para este aqui. Este primeiro gerou esse vetor, este segundo gerou esse vetor. Agora, quando eu tenho aqui uma corrente entrando no papel. Quando ela está entrando no papel, eu aponto o meu dedão para dentro da tela do computador. Na hora que eu fecho os meus dedos, eu tenho um movimento horário. Então agora, na hora que eu estou percorrendo este círculo aqui no sentido horário, para onde que vai aparecer o vetor aqui? Aí ele aparece neste sentido. E na hora do último fio, neste último fio, para onde que aparece o vetor? Na hora que eu estou percorrendo aqui no sentido horário, ele aparece para cá. Então agora, todos os dados para calcular o primeiro arranjo. No primeiro arranjo, esses 2 fios aqui geraram esta figurinha, desses 2 vetores, e estes outros 2 aqui geraram esta figurinha desses vetores. Lembrando aqui como é que eu somo os vetores, né? Estes vetores eles são somados. É só fazer aqui a interseção dessas paralelas. Então, a resultante desses 2 vetores aqui é um vetorzão aqui para baixo. No caso dos vetores amarelos, é a mesma coisa. É um vetorzão aqui para baixo. E na hora que eu somo esses 2 vetores, eu vou ter o resultado aqui. É este vetor verde mais este vetor amarelo. Então, a gente já viu que neste primeiro arranjo, existe um campo magnético aqui que não é nulo, ele é bastante grande ou bastante intenso aqui, dependendo das suas correntes, mas ele tem este tamanho aqui, bem diferente de zero. E agora a gente pode fazer para os outros, o mesmo exercício para os outros arranjos. Vamos lá. Neste arranjo 2, na hora que eu tenho aqui, entrando este aqui, eu vou apontar meu dedão, vou ver aqui as linhas circulares, ele vai gerar um vetor nesta direção. Na hora que eu aponto meu dedão aqui para fora, fecho a mão, ele gera uma linha neste sentido. Na hora que ela passa nesse ponto, eu gero este vetor. Faço a mesma coisa para esses outros 2 aqui. Na hora que eu aponto meu dedão para dentro do papel, e ele gira aqui. Na hora que eu passo por este ponto, ele está apontando para baixo. E agora o último de todos aqui, na hora que eu ponho meu dedão saindo do papel, fecho meus dedos, eu tenho este sentido aqui circular. Na hora que eu passo por este lado, eu tenho aqui este último vetor. E aqui, se você reparar, na hora que eu somo esse vetor com este aqui, eles se cancelam. Eu puxo para cá e puxo para lá, não sai do lugar, fica zero. Puxo para cá, puxo para lá, não sai do lugar. Então, nesta situação, eu tenho uma resultante nula aqui. Vamos ao terceiro arranjo com
com 4 fios passando aqui, todos eles para dentro. Na hora que eu pego esse primeiro fio aqui, aponto meu dedão para dentro do papel, fecho meus dedos, eu começo a circular nesse sentido, e na hora que eu passo nesse ponto, eu tenho um vetor para cá, faço o mesmo exercício para este outro, aponto meu dedão, vou circular para cá, sai um vetor para lá, na hora que eu circulo neste aqui, aparece o terceiro vetor, que é para este lado, e neste último aqui, na hora que eu passo por esse ponto, aparece o último vetor para cá. Neste caso aqui também, puxo para lá, puxo para cá, puxo para lá, puxo para cá, também tenho um vetor resultante aqui, vetor campo magnético, nulo no centro do quadrado. Último arranjo, na hora que eu faço aqui, aponto o dedão para dentro da tela do computador, fecho meus dedos, ele vai no sentido circular, na hora que passa aqui, passo nesse sentido. Neste aqui, eu ponho o dedão para fora da tela do computador, fecho meus dedos, eu tenho esta orientação aqui, anti-horária. Na hora que eu passo por esse ponto, eu tenho este vetorzinho desenhado aqui em verde azulado. Neste exercício aqui, eu estou circulando aqui, boing, vetor amarelo aqui apontando para baixo, dedão entrando no papel, fecho os dedos, ele vai neste sentido. Neste sentido, na hora que ele passa, ele sai com um vetor aqui paralelo a este aqui. Estes dois aqui se anulam, estes dois aqui se somam. Então, nesta situação, eu também não tenho um vetor nulo. Já pode voltar aqui para nosso enunciado e fazer o fechamento dessa questão. A gente viu que no primeiro arranjo eu tenho um vetor indo para baixo. No segundo, eu tenho um arranjo nulo. No terceiro, eu tenho um arranjo que dá uma resultante também nula. E no quarto, eu tenho uma resultante que não é nula. Então, resposta correta, letra D, 2 e 3 são os arranjos onde o vetor campo magnético no centro do quadrado é nulo. Muito obrigado por assistirem a mais essa videoaula. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco ou reveja as videoaulas com a teoria. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima videoaula. Bons estudos!